As empresas que lucraram com o nazismo. Hugo Boss fez roupas para o Partido Nazista. A grife foi fundada por Hugo Ferdinand Boss em 1924. Um dos primeiros grandes trabalhos encomendados a ela foi uma leva de camisas para o distribuidor têxtil Rudolf Born, de Munique. A remessa incluía algumas camisas marrons para o Partido Nacional Socialista, o partido nazista ao qual Hugo Boss se filiaria em 1931, segundo estudos da própria companhia. De acordo com os historiadores, é provável que Hugo Boss não soubesse o destino das primeiras peças naquele momento, mas, mesmo assim, na década de 30, anunciava sua empresa como fornecedora de equipamento para o partido desde 1924. Durante a Segunda Guerra, a empresa produziu uniformes para o exército nazista e grupos ligados ao partido como a Waffen-SS, braço armado da SS, que também era responsável pela vigia em campos de concentração, de acordo com relatos de testemunhas da época. No período, a empresa usou mão de obra de 140 trabalhadores forçados, a maioria mulheres. Por alguns meses, entre 1940 e 1941, 40 prisioneiros de guerra franceses também trabalharam no local. A empresa afirmou em seu site que expressa o seu profundo pesar por aqueles que sofreram danos ou dificuldades na fábrica administrada por Hugo Ferdinand Boss, sob o regime do nacional-socialismo. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Apesar da Hugo Boss ter feito a confecção dos uniformes, o responsável pelo desenho dos uniformes mesmo foi um artista alemão chamado Karl Giebich, que era um oficial da SS. E o mesmo foi responsável pela criação também do sabre cerimonial dos nazistas. BASF, Bayer e o gás usado em campos de concentração. Em 1925, as gigantes químicas Bayer e BASF se fundiram com outras 4 empresas, formando a IG Farben Industrie. A IG Farben também usou trabalho forçado em suas fábricas alemãs durante o regime nazista, incluindo cerca de 4.500 pessoas vindas de campos de concentração, de acordo com o livro The Bayer Story, Milestone, 1863-1988, sobre a história da Bayer. Escrita pelo jornalista Eric Berg, a obra foi encomendada pela própria Bayer. Em 1940, a IG Farben recebeu ordens para construir uma fábrica de borracha e combustível próximo ao campo de concentração de Auschwitz. Segundo a Conferência sobre Reivindicações Materiais Judaicas contra a Alemanha, cerca de 38 mil prisioneiros, a maioria judeus, foram forçados a trabalhar na construção do local entre 1941 e 1945. Quando não conseguiam mais trabalhar, eram executados no campo de concentração. Calcula-se que mais de 30 mil morreram. Nas unidades da IG Farben, que pertenciam à BASF antes da fusão, não houve uso de trabalho de prisioneiros de campos de concentração, segundo a própria BASF, apenas de trabalhadores civis de toda a Europa e prisioneiros de guerra, quando os trabalhadores alemães foram convocados para o serviço militar. Após a guerra, executivos da companhia foram julgados por crimes praticados durante o regime nazista, incluindo o uso de trabalho forçado. Entre as acusações estava de que a IG Farben teria fornecido o inseticida Zyklon B para os campos de concentração, onde o gás tóxico seria usado para exterminar prisioneiros. Eles, porém, foram inocentados dessa acusação, de acordo com a obra de Berg, porque o veneno seria produzido pela empresa de inseticidas Degest. A IG Farben tinha participação na Degest, mas não tinha poder de influência na administração da empresa, segundo o livro. Após a guerra, a IG Farben foi dividida em 12 companhias, incluindo a Bayer e a BASF. A
Bayer, que também colaborou com a entidade, não fez comentários adicionais sobre sua atuação nos anos nazistas. Siemens, beneficiada pela política econômica nazista. Outra indústria alemã que admite o uso de trabalho forçado durante a Segunda Guerra Mundial é a Siemens. A Siemens diz ter usado o trabalho forçado de pelo menos 80 mil pessoas entre 1940 e 1945, sendo 5 mil vindos de campos de concentração como os de Ravensbrück, Auschwitz, Braubeck, Flossenbürg, Buchenwald e Gross-Rosen. Ao final de 1944, no auge da Segunda Guerra, a companhia tinha 244 mil trabalhadores. Deste número, 50 mil eram forçados. Na década de 30, a empresa também foi beneficiada pela política econômica do regime nazista, que tinha o objetivo de combater o desemprego do país e militarizar a economia. Para isso, o governo fez grandes investimentos em diversos setores, incluindo o elétrico, principal área de atuação da Siemens naquela época. A direção e os funcionários atuais da companhia lamentam profundamente que a Siemens tenha empregado pessoas contra sua vontade em uma época em que a companhia esteve integrada à economia de guerra do injusto regime nacional-socialista, afirmou a empresa em nota de 2015, quando completaram-se 70 anos da liberação do campo de concentração de Auschwitz pelo exército soviético. Ela ainda disse ter reconhecido sua responsabilidade, contribuindo com entidades de assistência a vítimas do nazismo e também com memoriais do Holocausto. O diretor da Dr. Oetker levantou fundos para pesquisas raciais. A empresa de alimentos Dr. Oetker também financiou um estudo jogando luz sobre sua atuação durante o nazismo, que deu origem ao livro Dr. Oetker e o Nacionalsocialismo. Histórias de um Negócio Familiar, 1933-1945, publicado em 2013. De acordo com a obra, a empresa tinha laços estreitos com o nazismo. Ela se tornou uma das primeiras empresas modelo do nacionalsocialismo, sob a liderança de seu diretor executivo Richard Kazelowski. Kazelowski era membro de um grupo de industriais que levantou fundos para pesquisas raciais no regime nazista. Rudolf August Oetker, enteado de Kazelowski, e seu sucessor na direção da empresa, treinou na Waffen-SS, onde também liderou o departamento administrativo, antes de assumir o comando dos negócios da família. Mesmo antes da guerra, a empresa lucrou com a militarização da Alemanha, fornecendo alimentos para as forças armadas e também com o processo de arianização de propriedades de judeus, de acordo com o livro. H.C. August Oetker, descendente da família e atual presidente do conselho consecutivo da empresa, afirmou na época do lançamento do livro que o estudo trouxe à luz muitos fatos desconhecidos por nós. Nós, como uma família, devemos aceitar que indivíduos, agindo naquele tempo, aprovaram e deram suporte ao sistema e, em alguns casos, tomaram decisões que hoje nós gostaríamos que eles tivessem decidido de maneira diferente, afirmou em nota divulgada pela companhia. Além do estudo, o conselho da empresa também ordenou em 2015 uma auditoria em sua coleção particular de obras de arte, que inclui cerca de 4.500 peças adquiridas principalmente por Rudolf August Oetker. Entre os itens estavam obras que foram confiscadas de judeus pelos nazistas. Até agora, 4 obras foram devolvidas a seus herdeiros de direito. Deutsche Bank confiscou bens de judeus. Instituições financeiras que já atuavam na época também admitem erros durante o regime nazista, inclusive por terem confiscado bens de judeus, seguindo a lei criada na época. O Deutsche Bank afirma que começou demitindo seus funcionários judeus, passando na sequência para a arianização de empresas, ou seja, a passagem do controle delas para quem não fosse judeu. Essa expulsão da população judaica dos negócios da nação
chegou ao seu auge em 1938, quando, após uma série de leis e decretos, judeus foram proibidos de participar de qualquer atividade econômica, afirma estudo histórico do banco, que admite ter se envolvido em pelo menos 363 processos de arianização. Em 1938, o governo nazista começou a sistematicamente monitorar e congelar bens de judeus, afetando clientes do Deutsche Bank e outros bancos. Até o final da guerra, quase todos os bens e depósitos de clientes judeus tinham sido transferidos para o Reich, segundo o banco. O Deutsche Bank também se envolveu no comércio de ouro entre 1942 e 1944. No período, o banco comprou 4.446 quilos de ouro do Banco Central Alemão e vendeu em Istambul, capital da Turquia, país que ficou neutro durante a guerra e onde o Deutsche Bank tinha uma filial. Pelo menos 744 quilos desse ouro vieram de vítimas do Holocausto, segundo pesquisas históricas, mas o Deutsche Bank afirma que não é claro se o banco sabia disso naquela época. O Deutsche Bank reconhece a sua responsabilidade ética e moral. É por isso que não apenas esteve envolvido na Fundação Lembrança, Responsabilidade e Futuro, formada em conjunto por empresas alemãs e o governo federal, como também está fazendo todos os esforços para ter seu próprio passado reavaliado de forma completa e crítica, afirma em seu site. Máquinas da IBM para catalogar prisioneiros em campos. Mesmo empresas de outros países foram acusadas de se envolver com o regime nazista. Uma delas é a gigante americana da tecnologia IBM, que produzia as máquinas Hollerith. Consideradas precursoras dos computadores modernos, elas foram criadas no final do século XIX para o censo nos Estados Unidos e computavam dados usando o sistema de cartões perfurados. Segundo o livro IBM e o Holocausto, de Edwin Black, lançado em 2001, os nazistas usaram esses equipamentos para contagem, organização e sistematização de dados de prisioneiros de campos de concentração. O autor ainda acusa a IBM de envolvimento direto no Holocausto, porque a sede da companhia saberia desse uso, de acordo com ele. Em comunicado da época, a IBM chamou as acusações de especulação e afirmou que a pesquisa e conclusões do livro são questionáveis. Na nota, ela admite que os nazistas usaram máquinas Hollerith produzidas por sua subsidiária alemã, a DEHOMAG, Deutsche Hollerith Maschinen, na década de 30. A IBM afirma, porém, que a DEHOMAG ficou sob controle nazista antes e durante a Segunda Guerra, assim como ocorreu com outras empresas estrangeiras que operavam na Alemanha naquela época. A IBM não tem muita informação sobre esse período ou sobre as operações da DEHOMAG. A maioria dos documentos foi destruída ou se perdeu durante a guerra. Os documentos que existiam foram colocados em domínio público há algum tempo para auxiliar pesquisas históricas, afirma na nota. Fanta foi criada na Alemanha nazista. Ainda que nesse caso não exista uma relação direta com o governo nazista, nem notícias sobre crimes cometidos pela empresa durante a Segunda Guerra, vale como curiosidade. A Fanta, refrigerante da Coca-Cola, nasceu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941. Por causa do conflito, a Coca-Cola alemã tinha dificuldades para receber o concentrado necessário para a preparação do refrigerante que leva o nome da empresa. Diante do problema, o chefe de operações da bebida, Max Cage, criou um novo refrigerante, a Fanta, usando a matéria-prima que tinha à disposição, segundo o site da empresa. A Fanta original, porém, não era de laranja. Entre os insumos utilizados estava a fibra de maçã e o soro de leite. E por último, a Ford. O criador da Ford, Henry Ford, era um antissemita declarado, defensor ferrenho de Hitler. Quando fez 75 anos, recebeu uma medalha nazista. Além disso, desenvolvia carros para os nazistas e fascistas italianos, aumentando significativamente seus lucros.